Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Estamos chegando aí ao encerramento do nosso livro, na última unidade, a quarta unidade desse tema soteriologia. Uma bênção. Acredito que não vai dar para a gente resumir ao todo, mas aquilo que é de essencial ou de maior importância e relevância para o crescimento de vocês dentro da matéria, nós abordamos e estaremos abordando ainda, né? Ao chegar aqui, nós conversando lá na saída com a nossa antiga ovelha, uma vez ovelha, sempre ovelha, a irmã Aida ali, e a irmã também parece que ela pegou ela lá no Hotel Itália, né? E ela assistiu conosco a matéria do ensino médio, e ela dizendo: pastor, assim como foi lá no médio, quando estávamos fazendo o embate, dessa mesma forma está sendo agora. Tem sido um período de experiência. A senhora gostaria de explicar essa fala da senhora? Diga aí. Sim, pastor, professor, porque no ensino médio foi assim, um período de, assim, que eu passei muita feita, eu tive muita feita, mas eu, em momento algum, eu blasfemei de Deus, porque eu sabia que Deus estava fazendo algo grande. E nessa matéria agora, eu tenho passado muitas experiências. A primeira experiência que eu passei, e eu pedi para Deus, no começo daquela experiência, quando avisaram para nós que lá na Adela Coral, que o pastor Eurípides estava saturado em cima, né? Então ele avisou para nós. E ali o Senhor fez, ali eu clamou assim: Senhor, se o Senhor ainda tem algo com o pastor Eurípides para transmitir para nós, para o crescimento do teu reino, que o Senhor levante ele naquele, a minha oração por Deus. E hoje, assim, esse período dessa apostila foi um período de experiência com Deus. Essa semana passada, a minha neta, ela teve um problema de constipação intestinal, e a gente levou ela para estudei, e chegamos lá numa médica. Ela chegou ali, ela já queria sedar ela, uma criança de 1 ano e 10 meses, já queria sedar ela, dizendo que ela estava gravíssima. E naquele momento ali, eu clamei ao Senhor dentro daquele consultório médico, e naquele momento apareceu o médico de uma forma, parece que veio a equipe toda, e mudou aquela médica. Eu tenho um médico ali que eu subi na minha vida, mas foi a providência de Deus. E ali Deus entrou em ação imediata. Que na segunda-feira ele estava aqui na aula. Assim, em momento nenhum, assim, nessas aulas, nenhuma circunstância impediu que eu estivesse aqui. Porque eu não olhei para a circunstância, eu olhei para o alvo. Quando eu vi o pastor Silas falando no dia que esse circuncidade são muitas batalhas espirituais. Então a gente tem que deleitar na palavra, buscar na palavra, revestir as armaduras de Deus, porque se é batalha, a gente pensa nas armaduras de Deus, né? E hoje, do mesmo jeito, saí de casa cedo, no hospital, eu falei: Senhor, eu não vou perder essa aula de hoje, não trouxe meu livro, mas eu estou aqui para aprender. Aí combinei com a irmã Aida, que esperava ela no hotel carro, e ela passou, me pegou, e estou aqui para a glória de Deus. Maravilha mesmo. A senhora está de parabéns por essa atitude, né? E as experiências, ainda que dolorosas, elas sempre são preciosas diante de Deus, né? De antemão agradeço. É possível que eu esteja, essa congrega com o pastor Jovaí? Sim. Talvez eu vou estar ministrando lá, falta só de confirmar a escola bíblica dominical, a abertura lá. Tá bom? Vou estar lembrando de ver a senhora lá, transmitir um abraço. Obrigado pelas orações. O pastor Jovaí foi um parceiro sempre muito presente em oração por nós também. Homem de Deus, quer dizer, tem mais profunda admiração. Com certeza, então, com certeza, essas lutas, ainda que dolorosas, mas elas nos fazem crescer espiritualmente. Antes da nossa aula de iniciarmos aqui, nós estávamos conversando sobre isso daí, ainda aqui em off, falando, embora que a gente não quer passar a experiência, mas as experiências nos aprimoram, nos elevam como pessoa, né? O salmista ele diz: foi-me bom ter sido afligido para quê? Para que eu conhecesse os teus decretos.
embora que dolorido, embora não querendo passar às vezes determinadas dores, mas elas são importantes e necessárias. É porque a gente é medroso mesmo, é dolorido, não é fácil, mas sempre as experiências nos acrescentam e nos tornam mais fortes na presença do Senhor, porque aquilo que não nos mata nos torna mais fortalecidos, né? E Jó, ele, antes de passar as experiências que ele passou, embora que dolorosa, ele dizia assim: eu lhe conhecia e ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. Então essa é a alegria nossa, né, de que, e essa forma que eu me sinto hoje, eu me sinto muito mais próximo de Deus, muito mais amadurecido. Então, embora que doloroso, se a gente tiver que passar, não tem jeito, passa mesmo, né? Agora, humanamente falando, se a gente puder evitar, a gente evita determinadas circunstâncias e sofrer. Antes de eu ser aluno do IBAD, as circunstâncias, as lutas para mim, eu sofria muito. Hoje eu não sofro mais. Eu me sinto assim, eu sinto uma pessoa assim, eu estou vendo aquela luta, mas eu não sinto mais o que eu sentia, eu não sinto assim, não que eu sou ser humano, sentia aquilo, mas eu não sinto mais como eu sentia. Muito bem. Não, por quê? Porque o IBAD trouxe o conhecimento, maturidade, que nós não podemos rasgar nossas vestes, mas sim o coração que vocês dizem. Verdade. E isso é mesmo, dificuldade todos nós vamos ter, né? A senhora teve uma dificuldade tremenda, mas a senhora veio, né? Para mim não é diferente. Às vezes, eu sei que vocês sabem disso e têm uma noção. Eu não estou aqui pelo dinheiro, de jeito nenhum. Porque a gente vem por amor mesmo, uma necessidade de falar sobre isso, mas a gente vem por amor. E é com grande alegria que a gente vem. Então eu tenho dificuldade para vir, mas eu venho. A senhora tem dificuldade, mas veio também. Então, para o preguiçoso sempre haverá uma desculpa, mas para quem quer buscar, para quem quer aprender, ele, na verdade, ainda que tenha desculpa, mas ele não usa o benefício dela, ele passa por cima da desculpa e vai fazer acontecer, né? Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, na página 104, ficou alguma coisinha para nós falarmos ainda da unidade, muito calma nessa hora, então eu não quero trair os irmãos naquilo que eu falei, naquilo que é essencial, que é primordial, vocês estarem sabendo, de repente cair alguma parte na prova, vocês vão ficar. Então, nessa página 104, tem uma probabilidade de cair alguma coisa de prova aí, tá bom? Então, fique bastante atento. Qualquer coisa que eu perguntar, por exemplo, sobre os decretos aí, vocês vão observar que Jacó de Arminho, ele apresenta 1, ele apresenta 2, apresenta 3 e ele apresenta 4 decretos, né? Aí na sua concepção, Tiago Jacó de Arminho, na concepção dele, ele vai falar qual é o principal decreto. Então, na concepção de Arminho, qual é o principal decreto? Falando nisso, era até para mim falar em off, mas vou falar aqui agora, porque eu, fazendo a edição lá, por 2 vezes, eu fui falar arminianismo, falei arianismo, e era para me corrigir. Na última aula, acabei falando de novo arianismo. Aí até um aluno perguntou: professor, o senhor estava querendo dizer arianismo ou arminianismo? Porque tem uma hora que o senhor falou arminianismo e outra hora arianismo. Eu digo: não, pelo amor de Deus, arminianismo. Nós somos arminianistas, porque Jacó, Tiago de Arminio, não queria ser arianismo. Por que, professor? Eu digo: porque Ário era um homem totalmente contrário à divindade de Cristo. Inclusive, tanto o arianismo como o elianismo negava a divindade de Cristo em todos os seus aspectos. Então, existiam outros concílios que se debateu, aonde foi defendido, principalmente no concílio de Nicéia, né? Onde foi defendida a divindade de Cristo e se provando por A mais B, e heresias tais como foram levantadas por Ário foram combatidas, né? Então, pelo amor de Deus. Então, até possível que quando nós formos editar lá, eu vou apagar essa parte, e quando falo assim, arianismo, eu coloco lá por cima, arminianismo. Então, os lápis de memória. Eu estou pensando que estou falando arminianismo. Quando eu vou olhar lá para arianismo, eu digo: Jesus, acende a luz. Tá bom? Então, Jacó de Arminio, ele vai defender aí
sobre esses aspectos ou sobre esses decretos aqui apresentados por ele, para ele é importante você gravar. Se eu lhe perguntar qual, na visão de Armínio, qual o principal decreto determinador, predestinador, qual que é o principal decreto? Aí você vai pensar, porque às vezes a gente raciocina assim, olha, o principal decreto é para nós definirmos aqui se o homem será salvo ou não será salvo, porque esse é o grande debate aí entre o arminianismo e o calvinismo. Quer dizer, os calvinistas defendem que existe uma predestinação, ou seja, Deus fez o homem, uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Aonde ficaria a justiça de Deus aí? Mas essa é a concepção arminianista, calvinista. Arminianistas, como somos nós, temos a concepção do livre-arbítrio. Existe uma graça condicional, e para eles a graça incondicional, a graça irresistível. Ainda que você não queira, se Deus lhe escolheu para a salvação, você vai ser salvo. E no arminianismo não. É diferente, você precisa querer, você precisa levantar a sua mão, você precisa confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador pessoal da sua vida. Então existe sim a fé, existe sim a graça salvífica, a graça salvadora, mas existe um elemento aí muito importante também, que é o livre-arbítrio, você escolher, porque Deus ele não predestinou ninguém ao inferno. É isso que nós vamos estar provando aqui, é o que o livro, dentro da nossa linha arminianista, também vem provar e mostrar para nós. Ele apresenta todas essas interpretações, mas no final ele sempre deixa muito claro qual é a nossa escola de interpretação e qual é a nossa posição, e para tanto se valendo de vários versículos bíblicos que nos leva a crer em poder afirmar sem nenhum medo de errar, com toda a convicção, que a questão do livre-arbítrio está muito presente, até para nós não sermos injustos e até para não colocarmos Deus injusto, porque o reino do céu ele é feito de justiça. Então, para Armínio, o principal decreto não é nem saber se o homem irá ou quem será salvo ou quem não será salvo. O principal decreto na concepção de Armínio é quem ou o instrumento pelo qual o homem seria salvo. Ou seja, o principal decreto é aquele que determina quem dará a sua vida para salvar o homem. Quem que é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus é o principal decreto. O principal decreto é aquele que foi escolhido como um canal para sermos salvos por ele. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então a graça ela vai sempre partir de Jesus, é porque ele que nos otorgou esta tão maravilhosa graça. Ficou claro? Qualquer concepção, então na nossa visão, decreto aqui defendido, o principal decreto na visão de Armínio, não é nem quem será salvo, nem quem não será salvo, e sim o instrumento pelo qual o homem será salvo, ou seja, através de Jesus Cristo, ele morrendo ali na cruz do Calvário. Se vocês prestaram bastante atenção, vocês vão perceber que Jesus ele está acima de todas as coisas, ou seja, o mais importante para Deus é apresentar Jesus como seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que fosse salvo. E ele coloca Jesus acima de todas as coisas. Eu até falei lá em Hebreus, ele coloca Jesus superior a todas as outras coisas. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Timóteo, no capítulo de número 2, verso número 5, vai exprimir também isso aí para nós, que ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Então, dizendo isto, evidentemente que nós amamos a Maria, gostamos de Maria, mas Maria nada pode fazer por nós. É Jesus quem diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mateus, no capítulo de número 11, verso de número 28. Quando ele diz: vinde a mim, ele fechou as portas para qualquer outro. Ninguém, vou repetir, ninguém jamais ousou em seus oráculos ou nos seus escritos, ainda que tido como um impulso sagrado, de dizer a frase que Jesus disse. A única expressão semelhante que você vai encontrar dizendo vinde a mim
é nas crônicas de Ben-Zirag, ou lá no livro apócrifo de Macabeu, que tem uma expressão parecida, mas não existe nenhum outro escrito sagrado em que a pessoa diz assim: vinde a mim, eu sou a solução para todos os seus problemas. Mas Jesus diz: vinde a mim, quando está estressado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Não é que as lutas diminuíram, né, irmão? Mas hoje a senhora tem muito mais força para suportar essas lutas. A maturidade, a experiência de Jesus, aquilo que a senhora tem passado na presença de Jesus, torna a senhora mais forte, mais firme para enfrentar e passar por cima dos problemas. Não é que o deserto acabou, mas a senhora está passando por ele e não está disposta a ficar nele. Porque tem muita gente aí querendo ficar no deserto, pensando que o deserto é lugar de morada, e não é. Deserto é lugar de passagem, apenas passaremos por ele. Nosso lugar, nossa morada eterna é lá no céu, em Cristo Jesus. Não esqueçamos, portanto, do amor de Deus, da justiça, da misericórdia e da graça de Deus. Nessa revista, se vocês... Eu achei interessante como é que casou com o tema. Se você quiser ainda acompanhar o tema soteriologia, ele vai estar dando a sua continuidade na revista da Escola Bíblica Dominical. Porque se eu bem observo, se você bem observar, você vai perceber que o livro de Efésios, em sua grande maioria, 80% dele é soteriológico. Quer dizer, vai falar a respeito da salvação na pessoa bendita de Cristo. Se você for observar, logo no início, sim, lembra daquelas perguntas que eu falo para vocês quando você vai interpretar um livro? Primeiro, quem escreveu, para quem escreveu, o que ele escreveu e por que é que ele escreveu, aonde ele escreveu. Então, logo no início, Paulo já revela boa parte dessas perguntas. No versículo 1, ele já diz quem foi que escreveu o livro, ele onde. No versículo 3, ele é esclarecedor, porque ele já fala daquilo que é importante para a nossa salvação. Se você prestou atenção e quiser até abrir lá, salvo engano, o versículo de número 3 de Efésios, você vai aprender muita coisa sobre a abertura, sobre esse tema de soteriologia, né? Sobretudo sobre a fonte, a natureza e a esfera da nossa bênção. Perceba, de número 1 de Efésios, versículo de número 3, capítulo 1 de Efésios, logo na abertura, tudo ele é soteriológico, mas ele já começa abrindo já as portas aí, trazendo a narrativa. Por exemplo, aqui já vai identificar muita coisa para nós. Versículo 3 vai dizer assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em que lugar? Nas regiões celestiais. Sem perceber, você leu, mas às vezes não prestou atenção. Mas aqui, por exemplo, nesse texto do versículo 3, ele já mostra 3 coisas importantes para nós. Primeiro, a fonte da nossa bênção. Segundo, a natureza da nossa bênção. E por último, a esfera da nossa bênção. Vou explicar. Quando ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Então já está dizendo: quem é que nos abençoou? Jesus. Bendito seja o Deus Pai, Criador de Jesus Cristo. Então, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Criador não, porque eles são Deus, porque confundindo as bolas. Então diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vai dizer: o qual nos abençoou. Quem que abençoou o homem? Jesus. Então coloque isso na sua bênção. Quem é a fonte da bênção do crente? Jesus. Ele é a graça salvadora. Tudo começa por ele. A nossa salvação, a bênção da nossa salvação, da soteriologia que fala sobre esse termo, a doutrina da salvação. Quem é a fonte da nossa bênção? A fonte da nossa salvação? Jesus. O próprio Deus está sendo definido. Bendito seja, quer dizer, glória seja dada ao nome do nosso Senhor Deus, Pai de Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual nos abençoou. Então Jesus é a fonte da nossa bênção. Aí ele já vai explicar no versículo aqui, dizendo: com o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais.
Qual a natureza da nossa bênção? Espiritual. Qual a natureza da nossa bênção? Perceberam? Já entenderam qual é a natureza da nossa bênção. Então, o segundo aspecto, você entendeu essas três coisas, isso já está meio caminho andado para você entender sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Qual que é a natureza da nossa salvação? Ela é espiritual. Você vai observar que lá em Deuteronômio vai falar que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Agora perceba que não é esse tipo de bênção que Deus aqui está se referindo. Então lá são bênçãos materiais, dias daquilo e tal, maldição, você escolhe o bem ou o mal. Não é esse tipo de bênção. Mas essa bênção aqui está específica às bênçãos espirituais. A bênção maior espiritual qual é? A salvação da alma, do espírito. Então essa bênção, ela não é material, ela é espiritual. Então você já sabe, só nesse versículo aqui, quem é a fonte da sua bênção, a natureza da sua bênção, e no mesmo versículo você vai compreender também a esfera da sua bênção. Qual é a esfera da sua bênção? Ela está onde? Nas regiões celestiais. Então a sua bênção não é deste mundo. Isso significa dizer que ter dinheiro aqui é importante, ajuda você a ter uma vida melhor, mas aquilo que você deve buscar são as bênçãos espirituais aonde? Na esfera celestial. Inclusive nas regiões celestiais, por incrível que pareça, é onde habita aí os demônios. Então às vezes até alguém pensa e imagina assim, o diabo se apoderou e entrou em alguém. O diabo não entra em ninguém, não fique preocupado com isso não. São miríades de demônios, e aqueles que entram no corpo do homem ou de alguém por aí, é a pior classe, o mais chifrinho, porque se o diabo for seu pai entrar numa pessoa, ele arrebenta, estoura tudo. Deus nem permite que isso aconteça. Então se entrar é daqueles mais chifrinhos, e é a pessoa que abre a brecha para poder entrar. Segundo, se uma pessoa ficar endemoniada, o demônio ele está aqui nessa terra ilegalmente, ele não pode ficar aqui. Por isso que a Bíblia diz que estamos rodeados de uma grande número de testemunhas. Às vezes a gente pensa que é esse número de testemunhas, que não, nas regiões celestiais. O diabo ele é acusador e está suas miríades de demônios observando tudo aquilo que você faz errado para nos acusar, e acusar inclusive na nossa mente o tempo todo. Quando um demônio desce aqui, ele está entrando de forma ilegal. Por isso que é importante, quando você vai expulsar um demônio, alguém diz assim, está amarrado. Aí o outro diz assim, é alguém que está solto, né? Ele está amarrado. Aí o outro pega, eu te expulso, e não sei o que. Então o termo certo não seria nem estar amarrado. E se quiser até amarrar, pode até assim, eu te amarro na autoridade do nome de Jesus e te expulso para o abismo. Às vezes você nem sabe, mas você tem autoridade para isso. Por que eu devo expulsar ele para o abismo? Porque se ele for para o abismo, ele não sobe mais. Ele não pode, então, o abismo ele não volta mais. Tem demônios que estão lá no abismo acorrentados, que nem pode, Apolion, por exemplo, que serão soltos em um período da tribulação, coisa terrível. Então, estamos entrando aqui num tema que não é, ele está fugindo um pouco aqui, mas só para explicar essa questão aí que é importante. Nas regiões celestiais. Só que acima dessas regiões celestiais, aonde estão estes demônios, mas mais acima, ainda na região celestial, que é o céu dos céus, aonde vem todas as nossas bênçãos. Então, qual é a esfera da nossa bênção? Ela é para essa vida aqui? Não. A esfera da nossa bênção, ela é muito, ela perpassa esse mundo, ela perpassa tudo isso daqui. Ela é uma esfera espiritual nas regiões celestiais, onde habitam os anjos, onde nós iremos morar, aonde habita o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É de lá que vem a nossa bênção. Essa é a esfera, esse é o alcance da nossa bênção. E tem muita gente preocupada com o que é terreno, as coisas terrenas. Não que não devamos nos preocupar, mas a nossa maior preocupação, todos aqui concordam, é de fazer, de ajuntar tesouro no céu. Isso é o que é mais importante. Ficou clara essa parte? Para ganhar mais tempo, vamos lá para a página 115, porque lá também tem uma outra, muita calma nessa hora, onde vai falar da graça preveniente e o chamado para a salvação. A graça preveniente e o chamado para a salvação.
Se lhe perguntar o que é a graça preveniente, alguém poderia resumir para mim? Consegue resumir o que seria a graça preveniente? Ela vai falar aí na página 115, na página 116. É muito simples, irmãos. Pronto. Já pegou até mais lembrar. A graça preveniente é a que precede, quer dizer, vem antes. Não é aquela que vai prevenir a salvação, não. É aquela que vem antes. Que graça preveniente é essa? É a ação do Espírito Santo para convencer o homem do erro e do pecado. Então tem essa graça preveniente. Lembra quando Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o quê? Um outro Consolador. E é esse Espírito Santo, com essa graça preveniente, que vai trabalhar no coração do homem, fazer arder no nosso coração. Não é a palavra bonita, não é nada disso, é o convencimento através da ação do Espírito Santo, nessa graça preveniente, nos preparando através de quê? Dos frutos do Espírito: paz, gozo, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, todos oriundo de uma coisa muito importante que está acima de tudo, que é o amor. Então tudo está ligado a essa questão do amor. Os frutos do Espírito é essa ação que o Espírito Santo vai fazer, para fazer aflorar dentro de nós todos estes frutos do Espírito. Mais importante do que os dons, eu expliquei para vocês, é o ser humano ter os frutos do Espírito. Sempre quando falamos de dom, a gente precisa estar aliando esses dons aos frutos do Espírito. Do contrário, pode ser que Jesus, naquele dia, quando alguém disser assim: olha, em teu nome expulsei demônio, através de quê? Dos dons que ele creu. E os dons é dado mediante a fé. Se você crê, então você recebe. Então Deus vai dizer, Jesus vai dizer: olha, eu nem te conheço, você fez isso por fé, você creu, você acreditou, tudo é possível ao que crer, mas agora você vai ser apartado, laçado agora de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. Que coisa triste. Homem cheio de dom, fez tanta coisa, mas fez para o homem e não fez para Deus, ao ponto de Deus dizer: eu nem te conheço, rapaz. Você não fez em meu nome, fez para a tua glória, fez para o benefício próprio, fez para o homem. Então houve outros agentes motivadores que não fosse a fé em Cristo Jesus e uma mudança de vida, porque todo homem de Deus, mulher de Deus, ele precisa ter um novo pensar, ele precisa ter uma nova conduta, uma maneira nova de ser. E essa ação é ele se permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Então a graça preveniente é essa que vem antes da salvação, ou seja, precede a salvação. Não é que a pessoa vai dizer assim: já levantou a mão, estou salvo, a não ser que seja um caso esporádico, por exemplo, tal como foi aquele rapaz que, estando à beira da morte, um estava à direita e o outro estava à esquerda, você lembra? E um deles se arrependeu e ali mesmo ele foi salvo. Não teve nem tempo de se batizar dele. E daqui alguém pergunta para mim no outro dia, ele diz assim: pastor, o que eu devo fazer para salvar? Aí eu falei, dentre assim, até a questão dogmática, falando sobre isso, e ele disse: pastor, então quem eu li na Bíblia que diz assim, pastor, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, pastor, será condenado. Então quem não se batizou, pastor, vai para o céu? Aí eu digo sim e não. Aí eu citei essa passagem. Sim, porque aquele que estava lá com Jesus foi salvo. Então tem precedente. E a gente vai observar que essa graça salvadora, desde o Velho Testamento, que Deus, no plano de Deus, você percebe que ele queria salvar toda a humanidade. Então sim, ele não teve tempo de se batizar. Teve? Não teve. Ele teve tempo de levantar a mão? Não teve, porque estava pregado ali. Como é que levanta a mão? Então são casos esporádicos. E quando é que não será salvo? Quando eu tenho toda a oportunidade, irmã, de me batizar, para poder participar da ceia, e eu decido não me batizar. Por quê?
Alguém pode dizer, eu não estou preparado ainda para tomar ceia. Ora, se tu não está preparado para tomar ceia, será que você está preparado para ir para o céu? Eis aí a questão. Se o ser humano não está preparado para cear, se o ser humano não está preparado para cear, dificilmente, quão dificilmente ele estará pronto para subir para o reino dos céus. Então ele não subirá, porque ele não quis se batizar. Por quê? Não quis. Aquele lá não teve a oportunidade. É como que alguém, erroneamente, quando iam orar por alguém, e os homens costumavam ser muito duros, quando ele excluía alguém, ele dizia: o que é ligado aqui na terra, o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E dizia: se a gente excluir aqui, está excluído lá no céu. E se Jesus vir, pastor, vai para o inferno. Que graça é essa aí? Era muito duro, irmãos. Se a Bíblia está dizendo que quem confessa e deixa alcança misericórdia, e nós de dureza de coração não queremos deixar um camarada aqui. Se o camarada já se arrependeu, ele não vai mais fazer. O que é o arrependimento? É retornar atrás, não voltar, não querer voltar naquele mesmo caminho, retroceder no seu erro. E nós, durante muito tempo, pregamos isso, que eu já preguei isso, inclusive, porque me ensinaram assim, mas já tem muitos anos, coisa de uns 20 anos atrás. Deus me libertou dessa seita de achar esse tipo de coisa, porque na Bíblia não tem respaldo para isso. E hoje eu tenho uma visão. Oi? Tem que tirar a própria vida. Será que aquela pessoa ela vai diretamente para o inferno? Ou será que antes dela morrer ela tem um arrependimento? Aí eu vou deixar essa parte com Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque as pessoas dizem que a gente não pode julgar quem se suicida, mas fica difícil. Vai para onde, pelo amor de Deus? Vou lhe explicar. Vou lhe explicar. Por exemplo, primeiro, o céu, eu não sou dono dele. E eu também não tenho inferno que ele é meu para colocar quem eu quero lá e tal, e nem dizer quem é que vai para o céu e quem não vai. O céu tem dono, que é Jesus. O inferno já tem um morador eterno, que disse que o inferno foi feito para quem? Para o diabo, para os seus anjos. Então quer dizer, o inferno não foi feito para mim, não foi feito para tu, é muito menino. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Pastor, e se alguém se suicidar, ele vai para o inferno? Sim e não. Quando o pastor ele irá para o inferno? A Bíblia diz que algum homicida tem parte dele no céu? Eu parto do pressuposto que se alguém é homicida, quer dizer, aquele que se mata, que tira a própria vida, ou que tira a vida de outro, logo esse perdeu a salvação, sim ou não? Sim e não. Mais uma vez eu digo, nós não sabemos o período de consciência que ele teve. Então eu digo dessa parte: ele teve tempo para se arrepender. Ele está pulando de um prédio, é de 300 metros de altura. De lá para cá ele se arrependeu. Eu digo: Deus, eu vim, volta aqui, eu vou para viver uma vida reta, santa, eu cometi um erro. Não, nós não sabemos. O pensamento, você tem uma ideia, nós pensamos por dia 6 mil pensamentos. O pensamento é muito rápido. Quando uma jovem em São Paulo se suicidou em um prédio muito alto, e ali ela caiu em cima de uns fios, e no fio a cabeça dela se transformou. Então é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu nem digo que será salvo ou não, é Deus que vai saber. Agora, existe um precedente? Pode ser que exista. Pode ser na hora que ela foi pular, ela tentou se segurar e não conseguiu e tal, e se arrependeu, mas mesmo assim morreu, né? Então aí eu não sei, é por isso que eu não entro, minha irmã, nessa questão. Agora eu penso que é muito difícil o camarada ter tempo para se arrepender. Sabe por quê? A primeira vez que eu tive uma parada cardíaca, eu tenho esse problema de a pressão, ela sobe muito abaixo de uma vez. Ainda quando eu era adolescente, tinha um problema de coração que Deus me curou. E foi lá na Aureli Quadra, em saudosa memória, irmã Francelina.
ela um dia orou sem saber que Deus estava me curando do coração. Eu nunca tinha falado com ninguém, e até aquela época dizia os médicos que eu só viveria no máximo até 25 anos, meu pai viveu até 42, então era um problema bem sério mesmo. Então Deus me curou. De lá para cá eu tenho tido vários outros problemas, pressão alta, colesterol muito alto, mas o coração, graças a Deus, aparentemente está bem. Tem uma pequena desritmia, mas já passou tanto tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu nem sei mais o que eu estou querendo dizer, porque o pensamento meu fugiu, porque eu dei uma volta aqui, eu estava falando sobre suicídio. Não, porque não dá tempo, porque a pessoa teve uma parada e talvez não deu tempo de se verdade, obrigado. Está vendo? Essa é a questão da Covid. A memória ela é tão complicada, irmã, que eu esqueço às vezes de pessoa. Uma irmã que congregou, inclusive, aqui comigo na 75, uma outra que congregou comigo na Aurélio 4, a irmã estava falando um dia desse para minha esposa, do Antônio, pastor, fulana de tal, a irmã, congregou lá 4 anos com a gente e tal, congregou 4 anos na igreja lá, congregou 4 anos com o Senhor e tal, e eu não lembro, me mostrou a foto, as fotos dos filhos, eu não, a minha da época, meu cérebro não reconhece. Então, se eu dou muita volta, às vezes acontece de eu esquecer. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que não dá tempo. Eu me lembro que eu tive o meu primeiro desmaio, e foi aquela sensação muito ruim mesmo, aquela ânsia de morte mesmo, aquele pavor. Desmaiei, aí retornei. Quando eu retorno, já estou no hospital. E naquele momento ali eu tive uma parada. Quando eu dei a parada cardíaca, eu só me lembro que as enfermeiras disseram a pressão dele foi a 0. Aí já todo mundo já fazendo, aí deu aquele descanso tão bom, aquele sono gostoso. Eu só fechei os olhos para dormir. Eu estava sentindo a ânsia da morte. Quando a pressão diminuiu, não senti mais nenhuma dor, foi como se desse aquele sono. Só fechei os olhos, só me lembro que eles estavam correndo para lá, que as luzinhas passando assim, e eu alegre, satisfeito. Só fechei meus olhos para dormir. Eu pensei que tinha passado 5 minutos. Você não tem noção de quantos dias eu passei naquela UTI. E eu pensei que tivesse passado 5 segundos. Eu tive tempo de me arrepender, nem me lembro, nem pensei que eu fosse morrer. Por isso que é importante você estar preparado. Alguém pega e diz, eu tive visão. Nesse período, pessoas conversaram comigo, disse que lágrimas corriam dos meus olhos, eu apertava a mão de alguém, não me lembro de nada disso. A única coisa que eu lembro era da luzinha, depois eu do lado já no outro quarto, já tinha saído da UTI. Não me lembro de nada. Então, lá que teve visão, então temos até que aproveitar para mentir que teve visão disso e daqui não teve nada. Então, o tempo que o senhor teve, a oportunidade que o senhor teve foi a pessoa começou a sentir o garganta na mão, né? Aí o senhor, igual esse que eu fazendo a caminhada, eu tenho um problema na cabeça, e aí eu percebi que parece que eu ia desmaiar. Eu falei assim, me perdoa logo se tiver alguma coisinha errada. Antes de desmaiar, né? Eu falo assim, mas voltando atrás, batizar, né? A gente, olhando, a gente não vê muitos procedentes nesse caso. Muitas vezes a pessoa aceita Cristo, que antes de levar aquele processo de batizar, ele veio e faleceu. Né? Então a gente acaba querendo, a gente ter uma experiência dessa. Porque assim, a pessoa não vai aceitar Jesus hoje e amanhã ele vai batizar. Vai para aceitar Jesus hoje e nessa noite ele para, Jesus leva ele. Então, é o mesmo caso de uma parada da cruz. Né? É difícil a gente ver, mas acontece, a gente não pode ter essa experiência, esse procedente. Pode ter esse precedente, como eu estou falando. A gente só não pode ser avaliado com relação a isso. Então a melhor coisa a fazer é quando você sentir qualquer coisinha, já procura se consertar com você, não sabe o que vai acontecer. Então o seu foi um irmão prevenido. Irmão, você não tem noção o que é agora. Você não tem noção, irmão, do que é importante o crente ser um crente prevenido. Então ele foi um crente prevenido, ser prevenido. Mas não ser prevenido igual aqueles irmãos prevenidos, que é os compadres prevenidos, que aceitou Jesus e eles tinham uma mania de chamar um compadre. E esses dois irmãos gostavam muito de 3 coisas. Primeiro, de chamar o outro de compadre, que era difícil de largar. Esse pastor pregava, e aqui que estava distante era compadre isso, compadre aquilo. Outra coisa, esses irmãos prevenidos gostavam muito de uma tatuzinha. De fumar um cigarro, que nem cai embora, meu irmão. E de caçar.
Detalhe, mas aí o pastor pregava e falava, mas a vontade não passava, a vontade, aí rapaz, não, pastor, toda a vida na pedagem, não tem coragem de fazer não. Um dia, os irmãos foram viajar, tinha aquelas caravanas que faz, as caravanas e tal, os irmãos vão para vários lugares e tal, e passam um dia, 2 dias, às vezes até 3 dias, e assim a igreja fez uma viagem dessa. Aí eles pensaram, é a oportunidade de nós caçar. E compadre, o cara nunca mais casou. Todo dia, culto naquela época, era de segunda a segunda. E ninguém morria por causa disso. O horário deles esperaram o dia do culto. E o pastor, não, que está aí, vamos agora esperar, não vai ter culto. Pronto, eles irmãos, no outro dia, já bem de manhãzinha, eles se prepararam, né? Aí eles foram lá na venda, comprou isso, comprou aquilo, abóbora, tudo que precisavam para poder esperar. Aí eles foram, aí quando o irmão chegou no outro dia, já bem de manhãzinha, disse, ai, pai, você tá bom? Aí o outro, ai, você não presta, mas até bom, senhor. Aí, preparou tudo? Preparei, tá tudo preparado. Ali, bora pegar as coisas. Aí vamos lá pegar. Quando o outro veio logo em cima, assim, e diz assim, uai, pai, isso é a tatuzinha, é cachaça, pode não, nós somos narados e impedidos pelo sangue do cordeiro. Crente não foi, olha, zangou com outra, deu logo um sermão. Aqui não, Deus o livre, meu irmão, não, nós somos crentes abençoados de jeito nenhum, nós vamos tomar isso aí não, nós somos crentes lavados, Deus sabe disso, não vamos tomar essa tatuzinha não, eu só vou ser prevenido. Que isso, pai? Aí ele, vai que nós estamos caminhando no terreiro e nós encontramos uma cascavel no caminho e a marvada mata nós. Aí o outro falou, mas se matar nós vai para o céu. Não, mas é bom nós evitar ser prevenido. Então nós só dá um cortezinho aqui, joga em cima, dá uma bebidinha aqui e a gente é curado daquele negócio. Você sabe que é mesmo, pai? Pois é. Aí vamos embora. Aí pega o saco que está lá debaixo daqui. Aí ele vai pegar o saco aí, quando ele vai mexendo, ele vai, tá vivo? Tá vivo, pai, o saco. Aí ele disse, não, pai, eu sou um bom prevenido. Vai que nós não encontramos a cascavel, não chega. Você está me entendendo? O irmão prevenido, para fazer o erro, ele faz todo. Então não é esse tipo de crente prevenido, não, pelo amor de Deus. Porque isso pode ser que não encontre a salvação. Em 2017 eu infartei, eu falou de coração, né? E eu acredito assim que às vezes o Senhor ele nos coloca em prova para gente fazer uma boa reflexão, né? Como o Senhor disse que refletiu bastante depois do Covid, eu pesava 104 quilos. E eu estava obesa mesmo, e meu coração estava meio que eu infartei. E quando eu infartei, foi como o Senhor disse, eu só via que a mulher dizer assim, a pressão está 3%. E a luzinha, né? E eu para dormir mais nada. Isso foi na última preparal. E eu já acordei 2 dias depois no HPP. Tive que fazer um cateterismo, né? E quando eu voltei, antes de fazer o cateterismo, eu falei para Deus, me dá uma oportunidade de cuidar da minha saúde, Deus. Porque às vezes eu tenho que morar no Espírito Santo, eu preciso de cuidar dele. E acredito que o Senhor me ouviu. E eu fiz um cateterismo junto com a dele para a nossa vida. E hoje eu falo isso com muita gratidão a Deus, pela oportunidade que ele me deu de refletir sobre os cuidados que tem na vida do Senhor. É verdade. Foi muito edificante a fala da senhora. E é por aí mesmo, a gente para refletir, para se valorizar aquilo que realmente tem importância. Porque na vida, o que é importante, simples, é aquilo que é importante. O que importa? Aquilo que é importante, aquilo que importa. Tem muita coisa que não é importante, tem muita coisa que não é prioridade e a gente faz. Eu costumo dizer que o homem de Deus ele precisa ter pelo menos 3P da vida. Ele precisa ter, e isso faz parte do crédito. Eu tenho que ter uma prerrogativa
eu tenho que ter prioridade e eu tenho que ter um propósito. Quando eu falo de prerrogativa, isso nós estamos falando de uma pessoa que é crente, um candidato aí para o reino do céu. O que é prerrogativa? Elas são privilégios dados a uma pessoa. A salvação não é um privilégio? Nós sermos representantes de Cristo aqui não é um privilégio? Sermos embaixadores de Cristo? Qual a sua prerrogativa maior? É ser embaixador de Cristo, um representante de Deus aqui na terra. Então eu tenho uma prerrogativa. Prerrogativa é um grande privilégio. Então nós temos um grande privilégio. Todo crente precisa saber que isso é um privilégio. Se ele não entender que isso é privilégio, então ele está vivendo uma vida sem rumo, sem direção. Eu preciso ter prioridade. O que é prioridade? É aquilo que é acima da necessidade. Porque tem diferença entre necessidade e prioridade. Eu tenho necessidade de muita coisa, mas a prioridade é que deve prevalecer. Quando você vai fazer a compra no supermercado, dá vontade de comprar bombom da Cacau Show, dá vontade de comprar muita coisa gostosa, mas o seu dinheiro é curto. Então você sabe que se comprar um supérfluo, vai faltar o que é prioridade. O que é prioridade? É o feijão, é o arroz, é o quilo de carne, e as outras coisas são necessárias. Você até precisa, mas você precisa ter prioridade. Se o crente não tiver prioridade, ele vai ter dificuldade, inclusive, para se salvar. E ele precisa ter o quê? Um propósito. O que é o propósito? Um objetivo, um alvo. Qual é o alvo do crente? O céu. Você nunca pode perder esse alvo. Você nunca pode perder esse objetivo maior, que é o propósito de reino, de ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Entendida essa parte? Ficou claro? Quando estiver faltando 20 minutos, você faz assim para mim, que aí eu vou entender, que é já para mim fazer, já caminhar aqui rapidamente para o fechamento. Para as 9. 10 para as 9? Não, 10 para. É 8h21. Me ajuda aí. Então vamos correr aqui na página 125, por vontade. Muita calma nessa hora, se cuide aí. Lá no 5.3 a seguir, 5.3, 125. Se eu perguntar para vocês, existe uma diferença entre arrependimento e remorso? Sim. Explique. Essa é a pergunta que eu vou perguntar. Existe? Sim. Qual a diferença então entre arrependimento e remorso? Pode falar com as suas palavras. Eu acredito que o remorso é um sentimento passageiro. E o arrependimento é algo que a gente não vai esquecer, fica permanente. Assim. Arrepender, eu não vou fazer mais isso, eu vou deixar, ainda que venha a vontade de fazer, eu tenho a oportunidade de fazer, eu vou recusar essa proposta. E o remorso é aquilo que eu choco, me emociono, mas eu vou praticar novamente. Alguém tem mais uma previsão a respeito de remorso e arrependimento? Bom. Sim. Eu tinha um ato da vida que eu sentia ainda no coração. O meu passado voltava muito rápido. E toda vez que eu sentia raiva, principalmente na casa do Senhor, eu sentia coisas que não me agradavam no meu coração. E eu guardava aquele sentimento para mim. E as provações dentro do meu lar, que não são fáceis. Então, toda vez que eu sentia raiva, eu fumava. Eu comprava uma latinha e bebia. E quando um dia eu disse, eu fumava escondido e dizia, hoje eu não fumo mais, me ajoelhava ali e pedia perdão para Deus. Eu sentia aquele fedor no meu corpo, mas eu não me arrependia, mas toda vida que vinha a ira, eu sentia vontade de fumar. E quando foi um dia, resumindo, quando foi um dia eu disse, meu marido fez uma raiva muito grande, aí eu peguei, inventei de comprar uma carteira de cigarro. E meu dinheiro
dizer a coisa do Senhor. Eu senti a presença da morte na minha frente, pela desobediência. E com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Eu cheguei na cozinha e disse: eu vou tomar um gole de café, e esse vai ser o último cigarro que eu vou fumar. Quando eu tomei o gole de café, que eu coloquei o cigarro na boca, me deu uma ânsia de vômito tão grande que eu passei mal. Acho que minha pressão, eu acho que ela desapareceu. E eu vomitava no quintal, parecia que meu estômago saía enxofre. Aquele fedor saía do meu organismo. Eu nunca vomitei tanto como eu vomitei nesse dia. E eu passando mal. Eu disse: Jesus, me ajude, quem que vai me acudir, pelo amor de Deus. Eu tive que ligar com uma pastora minha, uma amiga minha, e ela fez essa oração por mim, só que eu não fiz comentário com ela do que tinha acontecido, né? Eu vou dizer ao Senhor que a mão de Deus sobre a minha vida, pela desobediência, porque toda a ira que eu tinha, eu fumava escondido. E aí o Senhor não teve mais perdão dessa vez, porque toda vida que eu fumava não tinha perdão, eu continuava. Isso aí. Pronto. Tem alguma coisa de verdade do que ambos falou. Ele teve até mais próximo com relação a isso daí. Eu vou dar um exemplo na Bíblia que aí fica mais fácil. O que é arrependimento e o que é remorso. Ora, a gente sabe o que é remorso. Remorso é um sentimento de profunda melancolia por causa do erro que você cometeu, que foi grave. Então você dá um sentimento melancólico, de profunda tristeza, de contrição, que foi algo terrível. Detalhe, essa repulsa, essa melancolia, esse profundo pesar que você sente, esse remorso que você sente, ele pode ser precedido, por exemplo, do arrependimento. Você pode sentir arrependimento e logo após se arrepender. Agora tem pessoa que só sente remorso, mas não se arrepende. Aí eu digo, para ser salvo, eu preciso sentir remorso ou sentir arrependimento? Porque alguém pode sentir remorso por aquilo que ele fez, mas sem se arrepender. Quando alguém comete um erro e pede: oh, Deus me perdoa, mas já pensando que amanhã eu vou cometer de novo. Você está me entendendo? Você até pode pensar que pode, às vezes você se confessa aqui e diz: nunca mais eu vou cair nisso daqui. E daqui a pouco você acaba caindo naquilo de novo. Mas pelo menos quando você se arrependa, pelo menos seja sincero, diga: Deus, me ajuda, me dá força. Estou confessando, ainda que eu não tenha força, me dê força. Eu quero vencer este mal. Quer dizer, aí sim, aí existe o arrependimento. Agora, pode haver remorso sem ter arrependimento. Vou provar para você. 2 personagens, você vai entender. Um sentiu remorso e não foi perdoado, e o outro se arrependeu e foi perdoado. Aí eu lhe pergunto: por quê? Judas e Pedro. Judas era o quê? É a Bíblia que diz: ele sentiu remorso, foi perdoado, está com Deus. Primeiro que se matou, né? Alguém pega e diz que ele foi salvo. Eu não entro nessa questão não. Ali foi o filho da perdição mesmo, pelo amor de Deus. Ele traiu o mestre, ele dá todas as oportunidades do mundo. Então assim, e por que é que Deus não perdoou Judas e perdoou Pedro? Porque Pedro fez coisa errada também, né? Negou Jesus 3 vezes. Sim ou não? Sim. É porque um sentiu remorso e o outro sentiu arrependimento. Então ele sentiu melancolia, ele sabe que fez uma coisa errada, mas ele não se arrependeu do erro que ele fez. Ele sentiu remorso, é a Bíblia que diz. Agora Pedro não. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e na terceira vez ele vê Jesus, e Jesus olha para ele, e quando Pedro olha nos olhos de Jesus, quem se arrepende olha nos olhos de Jesus. Você entristezou, Senhor, eu peguei por ti, Senhor, me perdoa. Ele olhou, Jesus conhecia o olhar de Pedro, o profundo arrependimento que aquele homem teve. Ele sentiu com tanta vergonha e disse: olha, eu não, dentro dele não verbalizou, mas nunca mais ele negou a Jesus. Nunca mais ele teve aquela mesma atitude de arrogância. Ele se arrependeu. O que é o arrependimento? É vontade de nunca mais cometer o erro, não voltar naquele erro novamente.
Então ele se arrependeu, ele era tão apaixonado por Jesus, eu traí Jesus, eu envergonhei Jesus. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é passageiro, arrependimento ele perpassa tudo isso daí. Deu para ficar claro? Um exemplo muito claro aí do que é arrependimento. Muita calma nessa hora. O que é metonímia? O que é metonímia? Aí. Metanoia, perdão. Metanoia. O que é metanoia? É a palavra que a gente vai traduzir, embora que ela, qual é o sentido original dela? Mudança de mente. Mas é o mesmo que você pode utilizar, por exemplo, para arrependimento, mudança de atitude. Então, tem um novo pensamento. Se cair alguma coisa na prova, é mais ou menos por aí. Vamos rapidamente para a página 137, vamos ganhar tempo. E ficou muita coisa importante para nós, agora ficou. Mas para ganhar tempo, você tem um livro, você pode estar indo acompanhar. Por exemplo, o que é justificação, é importante nós falarmos sobre isso, tudo mais. Mas já vamos aqui para fazer esse fechamento, porque o tempo não nos espera. No capítulo 2, aí, regeneração e adoção. Regeneração e adoção. Vocês estão aí? Muito bem. O que é regeneração? Zé Bojó. É o personagem. Eu sou uma regeneração. Porque eu acredito. Antes de eu considerar que eu nasci numa cristã, né? E antes de eu me reconciliar, eu era meio que perdido. Viciado em droga, cachaça, era considerado pela própria família como um lixo. Só que Deus, vendo a minha situação, através das orações da minha mãe, teve misericórdia de mim, e hoje sou reprovado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então eu fui regenerado. Então a minha vida passou por uma regeneração. Muito bem. Salva de palmas para ele. É exatamente isso, irmão. O que é regeneração no sentido prático? É isso aí que ele presenciou. Ele passou por, numa frase latina, pela metamorfose, quer dizer, a metamorfose, uma transformação de um ser em outro ser. Lembra daquele versículo lá que eu falei, de Colossenses de 1 a 14? Ele vai falar desse novo nascimento. É muito interessante, muito forte. É esse processo pelo qual ele passou no mundo das drogas, no mundo do vício, e ele foi transformado em um vaso de desonra para um vaso de honra. E o interessante, meu querido William, né? A gente fala Zé do João, mas William, interessante é que Deus ele é perito em consertar o vaso quebrado. Para a sociedade, às vezes, não presta para nada, não vale nada. Mas para Deus tem um valor muito grande, imensurável. Por isso que às vezes alguém pega e diz: fulano de tal fez tudo de errado e agora diz que é crente. Graças a Deus. Porque não existe centro de recuperação no mundo que consegue fazer o que a igreja faz. Eu já ouvi muito essa frase. São essas que não presta, hoje é crente. Não presta, hoje é crente. E a gente louva a Deus, porque só Deus tem esse poder. Mas não regenera. A pessoa consegue ser transformada, e quem faz essa obra não é o homem, porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. E isso é muito forte. É a transformação de um ser em outro ser. Lembra daquele processo que é feito na lagarta? Que ela é um ser, começa a rastejar ali pelo chão, passa pelos gravetos, ela vai procurar um lugar sombreado, uma sombra, ela escolhe uma folha, ela forma um casulo. Depois de formar esse casulo, que está bem envolto ali, ela começa a esforçar para sair do casulo. Se você for lá ajudar ela e tirar aquilo dali, também que nem sobrevive. E se sobreviver, vai sair uma lagarta feia, porque ela precisa desse esforço. Quando ela se esforça,
é liberado um líquido que vai para as asinhas dela, ela começa a se expandir, e aquela força que ela faz proporcionará condições para as asas dela ser firme. Então significa que às vezes uma lagarta nem parece tão bonita, é um ser assim, mas quando ela se transforma em uma borboleta, é como que se transformasse algo que era feio em algo extremamente belo. O dia fica mais lindo e colorido com as borboletas, com as flores. Então conosco também éramos assim, vivíamos rastejando pelo chão, passando por um graveto, correndo risco dos animais passar por cima e matar, correndo risco das coisas do mundo nos ceifar, nas festas, nas bebedeiras, no alcoolismo, nas drogas. Então correndo risco com vermes rastejando, mas nós encontramos a sombra, e a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, descansará. Isso é valioso, é muito mais importante, irmão. Nos transformamos em uma nova criatura. Metamorfose é isso, a transformação de um ser em outro ser. Aquilo que antes era motivo de vergonha, hoje é motivo de bênção. Só Jesus poderia fazer o que fez na tua vida. Somente Jesus poderia fazer o que fez na minha vida. E qual é esse processo? O processo do novo nascimento. É o que nos diz. Vamos meditar em Colossenses no capítulo, porque estamos falando de regeneração, desse novo nascimento. O que é um novo nascimento? Novo nascimento nada mais é do que o ser humano ter um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. Isto é novo nascimento. O que é novo nascimento? É o que vamos aprender. Colossenses no capítulo 3, o versículo de número 1, se você quiser ir acompanhando na Bíblia, ele vai dizer lá no versículo de número 1, vai dizer assim: portanto, se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são do céu, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2 diz ainda para enfatizar: pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. O verso 3 vai explicar por quê. Vai dizer assim: porque vocês já morreram e a vossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. Aí o verso 4 vai explicar sobre isso. E quando Cristo, que é a vossa vida, quer dizer, o que é a vida do crente? Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos se manifestarei com Ele. O verso 5 vai dizer: portanto, mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra, o qual é a prostituição, a impureza, a vil concupiscência, o apetite desordenado, a avareza, que é a idolatria. O verso 3 assim, 6 vai dizer assim: pelos quais coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos na desobediência. Aí o verso 7 vai dizer assim: qual no outro tempo você andava vivendo lá nas drogas, né? O qual no outro tempo vocês andavam vivendo. Aí ele vai dizer assim agora, para você se despojar, vai dizer no verso 8: despojai-vos de toda ira, de toda cólera, de toda maledicência, de toda palavra torpe da vossa boca. Aí o verso 9 vai dizer assim: não mentais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e já vos vestistes do novo. O verso 10 vai dizer: e já vos vestistes do novo, o qual você foi feito conforme a imagem do Deus que criou você. Oi? Muito bem. O qual criou você. O verso de número 11 vai dizer assim: e todos, unidos em Cristo. Ainda vai dizer: grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cidra, escravo ou livre, todos unidos em Cristo. Porque para ser salvo precisa estar unido a Cristo, porque Ele é o caminho. Aí o verso de número 12 vai dizer assim: portai-vos, olha que coisa interessante, como santos eleitos e amados de Deus. Falando da eleição, nós somos eleitos, santos eleitos e amados de Deus, revestivos das entranhas de misericórdia, de benignidade, de mansidão, de longanimidade,
Que coisa forte. O verso 3 vai dizer assim, olha, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tem alguma queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, perdoai vós também. Esse Paulo querido. Nossa, é forte demais, irmão. Eu acho um dos capítulos mais fortes. É tremendo, irmão. E o verso 14, para a gente não se estender muito aqui, para não estender muito, ele vai dizer o seguinte: que sobre tudo isto, em uma outra versão diz assim, sobre todas essas coisas, o que ele está querendo dizer? O que é mais importante, ele fala assim, revertidos do amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. É fantástico, não é fantástico? Medita, para pensar, estamos aqui finalizando, não dá mais tempo para nós analisar. Ele diz assim, portanto, se ressuscitastes com Cristo. Ele diz assim, portanto, se ressuscitastes, para ressuscitar primeiro precisa morrer, sim ou não? Sim. Claro, não se ressuscita algo que ainda não morreu. É por isso que batismo ele significa sepultamento de pecado. Você não pode enterrar uma pessoa viva. A pessoa, quando vai se batizar, ele está fazendo um compromisso de ressuscitar, de morrer. Então, para ressuscitar, primeiro precisa morrer, precisa ser feito esse funeral, esse corpo velho precisa ser enterrado, essas vestes velhas, essa velha criatura precisa morrer. Morrer para quê? Para o pecado, para a vaidade, para o mundanismo, para tudo quanto fere os santos preceitos de Deus. Morrer para tudo isso que não presta, para só depois ressuscitar com Cristo. Ainda fala para a gente pensar nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado na destra de Deus, porque o céu é nosso lar, Ele preparou para nós. É maravilhoso nós entendermos isto, irmãos. É muito forte pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque você já morreu. Agora a sua vida pertence a Cristo, está oculta em Cristo. Só que tem um detalhe: quando Cristo se manifestar, o verso 4 vai dizer, manifestar quando ele vir arrebatar a sua igreja, buscar o seu povo. Aí vai dizer assim, quando ele se manifestar, vós se manifestareis com ele, nem abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E quando Cristo se manifestar, vós vos manifestareis com ele. Perceberam? Isso é muito forte. Mas o novo nascimento fala disso. Mortificar para isso, mortificar os vossos membros, a sua vontade. Os membros está falando de carne. Essa carne, tem muita gente que a carne é fraca, não, ela é muito forte. Que o que ela tem derrubado do crente não é brincadeira. Esse troço é muito forte, não tem nada de fraco, não. É forte. O desejo da carne é terrível. Se você não subjugá-los pelo poder da oração, da consagração e do jejum, essa carne vai lhe derrubar, vai lhe passar a perna. Então mortifica esses membros, essa vontade. Ainda dizem qual é a prostituição. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, o impulso para o erro, para o pecado, a vil concupiscência dos órgãos, soberba da vida. Ainda diz a avareza, que é o que? Idolatria. A gente pensa que idolatria é só a gente adorar uma imagem. Não, tudo isso é. Se eu amo o dinheiro, eu estou fazendo idolatria daquele dinheiro. Se eu amo meu filho mais do que a Deus, é idolatria. Tem várias espécies de idolatria. Então perceberam quão maravilhoso. Não dá tempo para a gente meditar em cada versículo, a gente precisa correr muito depressa. Mas olha o que diz aí no verso de número 8, o verso de número 9, o verso de número 10 diz assim: vos vestistes do novo. O que é? O novo nascimento, a nova roupagem, o novo pensar, o novo agir. E quando eu tenho toda essa mudança, não tem problema, pode ser grego, bárbaro, citra, escravo, livre, grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, não importa. Pode ter sido o pior parte, mas se ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Você já viu, irmão? A Bíblia que diz, se não dissesse eu não ia acreditar, diz que até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Você já parou? Só quem conhece o pardal intimamente, assim, nem eu conheci, sabe a tribulação que é o pardal.
Eu sei, eu não sei tudo. Mas eu lá onde eu morava, na roça, tinha pardal demais. E aqueles trocinhos, tinha um paiol lá, onde colocavam o milho, e a nossa casa ficava ali em redor. Eles iam lá para se queimando. Aquele negócio não deixava nem a gente dormir. Era era uma tribulação e era alto aquele barulho, aquela festa, aí o guarda que eles faziam. E outra coisa, aqueles trocinhos davam uma pichirica. Rapaz, você não sabe o que é pichirica, não. É um trenzinho que caminha no seu corpo. Filho, tu tem todo mundo que suporta aqui, mas dá uma raiva desses pardal. Não sei para que serve esse troço desse pardal. Aí quando eu li na Bíblia, disse, até o pardal, aquele infeliz que não deixava dormir, que o filho acabou encontrou morada, irmão. Até o pardal encontrou morada, irmão. Então eu vejo mesmo, para Jesus não tem nada perdido, não. Para Jesus não tem nada perdido, não. E ele vai dizer, revertimos do quê? Das entranhas. Entranhas fala de quê, irmão? De dentro. O que é mais importante? Verso 12: revertidos das entranhas. É algo que vem de dentro, irmão. Porque mais importante do que o dentro é o ser. O ser vem de dentro, está das entranhas. É por isso que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, nas entranhas. Não vai arrancar mais, está dentro, está intrínseco. É uma característica peculiar agora da sua personalidade. E o que você precisa se revertir? Da longanimidade, da mansidão, da misericórdia. De tudo isso, você precisa agora revertir de todas estas questões aí. Revertir de tudo isso. E finaliza dizendo, suportando uns aos outros. Eita, que tem uns que é difícil a gente suportar, irmão. Meu Jesus, tem uns que é sério, mas tem outros que se deixa ser instrumento do canto. Meu Deus do céu! Você olha para ele e já diz assim: esse tem demônio. Esse tem demônio. E a Bíblia diz: suportando uns aos outros. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. Se eu olhar para o irmão com olhar de misericórdia, a gente releva, a gente perdoa, ainda que a vontade tenha alguém. Mas é suportando, ainda de suportando e perdoando. Perdoar, porque tem como só o sangue. Que só o sangue. Mas é assim, essas pessoas não vai faltar na vida da gente, não pode. Que é para nos aperfeiçoar. E você vai existir a pedra de tropeço. Por quê? Entre eu e a minha bênção, entre o povo de Israel e a terra prometida, tinha um muro. Sempre entre você e a sua bênção vai ter uma pedra no caminho. Sempre vai ter um obstáculo. Mas o obstáculo não pode parar o crente. Você precisa transpor o obstáculo, nem que passe por cima, dê uma voltinha para aumentar mais o percurso, mas você vai chegar no seu objetivo. E a pedra, se saber usar ela vai ser uma bênção, porque ela foi bênção na vida de Jacó. Então, tudo bem. As pedras que estão jogando, né? Você vai pegando as pedras para ir subindo e alcançar a sua bênção. É que nem o cavalo que foi jogando a terra dele, ele foi subindo ali nos corrão, daqui a pouco ele já veio subindo, não foi enterrado. Jogava em cima do lombo dele, ele se sacudia e ia pisando. Então as pedras que atiram em você vai servir para você chegar em algum lugar. Finalizando, irmãos, pastor, mas como é que eu perdoo? O senhor não sabe a dor que eu passei. O senhor não sentiu o que eu senti? Mesmo, não senti não. E nem queria, porque prova, basta que eu já passei, não quero pegar de novo para mim não. Tem crente que além da prova dele, ele quer pegar dos outros. Não, não para com isso. Fique só com a sua mesmo. Fique só com a sua cara. Não quer levar do outro, não. Leve só a sua. Porque tem crente que é tão bonzinho, mas tão bonzinho que ele quer pegar a carga dele, que já está duro, e ainda quer pegar do outro. Não, não. Deixa ele mesmo levar. Ele aprender a dar valor. Não, eu estou com dó do coitadinho. Pai dessa bobagem. Pega toda a carga dele. Tu já tem a tua. Para que vai querer levar do outro? Deixa ele levar. Vai aprimorar ele, rapaz. Tem crente que vive assim, aquele crente que diz: ah, irmão, 6 horas por mais ele mora. Você já viu? É um trem de 6 horas. Não, eu queria vergonhar você também. Vou orar, vou. Não, mas olha você também. Se eu disser,
você pode guerrear, mas tem pessoa que só quer que você ore por ele. E não quer compromisso Não, com Deus. eu já fui orar, fiz campanha com o crente, ele diz, pastor, eu vou fazer uma campanha, eu faço a campanha, chamo ele lá, e nem orar ele ora, fica lá com o leão aberto o tempo todo. Ah, infeliz, tu quer bênção, né? Não faço, não vou não. É que nem um amigo meu, Zé Henrique, ele me ajudou a ganhar para Jesus. Pensa, irmão, fui pregar agora lá o povo mora na roça, rapaz, ele foi de cavalo, rapaz, tinha uns 800 crentes, juntou um culto abençoado, uma festividade, pensa. Aí alguém achou duro demais, que ele foi orar por algum endemoniado, umas 4 vezes, ora com endemoniado. Aí orava, quando saía, virava as costas e endemoniava de novo. Aí ele foi lá e disse assim, a última vez, ele era zancado. De madrugada, chamaram ele lá, já saiu, quase que ele fica possesso de raiva. Meu Deus, de novo esse demônio sai do corpo daquele lado. Chegou lá, vai orar para o endemoniado. Aí ele disse assim, pronto, alguém aqui quer aceitar Jesus? Não, pastor, depois, eu vou esperar Deus fazer a obra no meu coração, vai chegar o momento, ainda não estou preparado. Vamos lá, pessoal, alguém quer aceitar Jesus? Esse endemoniado aí quis aceitar Jesus alguma vez? Não, então também não ora. Estou nem aí, olha, quer aceitar Jesus? Eu oro, não quer, porque esse demônio, quando eu virar as costas, vai tomar de conta dele de novo. Eu preciso dormir, preciso descansar. Vai ficar bola, enquanto você não quis aceitar Jesus, não me incomode mais não. Pronto, eu achei corajoso. Irmão, porque o demônio, você expulsa, se você tem legalidade, ele volta. É perda de tempo. Jesus não perde tempo com incrédulo, não perde, nem com fariseu, nem com incrédulo. Olha lá que Jesus perde tempo com incrédulo, não perdia não. Ele só quer bênção, só quer bênção. A gente quer levar a bênção para ele, levar nas costas, não. Para com essa bobagem. Eu orava pela vida de uma